Imagine por um momento. Você está vivendo uma vida comum, fazendo o que sempre fez, quando, de repente, algo extraordinário acontece. Algo que muda tudo para sempre. Há mais de 3.000 anos, no coração do deserto mais árido do mundo, um homem comum estava prestes a ter o encontro mais extraordinário da história da humanidade. Seu nome era Moisés. E naquele dia ele não imaginava que estava caminhando em direção ao seu destino. Em direção a uma sarça que mudaria não apenas sua vida, mas o curso de toda a civilização. Esta é a história de como Deus escolhe pessoas comuns para missões extraordinárias. E talvez, apenas talvez, ele tenha uma missão extraordinária esperando por você também. Moisés não era um herói, era um fugitivo. 40 anos antes, ele havia matado um homem no Egito tentando defender um escravo hebreu. Desde então, vivia escondido no deserto, cuidando de ovelhas. Ele conhecia o sofrimento do seu povo. Mais de 400 anos de escravidão brutal no Egito. Gerações inteiras nascendo e morrendo sob o chicote dos feitores. Mas o que ele poderia fazer? Era apenas um pastor de 80 anos, com as mãos manchadas de sangue e o coração cheio de culpa. Até que naquele dia, tudo mudou. Moisés estava pastoreando o rebanho perto do Monte Horebe quando viu algo impossível. Uma sarça comum, dessas que existem aos milhares no deserto, estava pegando fogo. Mas não era um fogo comum. As chamas dançavam, subiam, brilhavam com uma luz sobrenatural, mas a sarça não se consumia. Não virava cinza, não murchava, não morria. Você consegue imaginar? Moisés ficou hipnotizado. Preciso ver isso de perto, pensou. Preciso entender como uma sarça pode arder sem se consumir. Mas quando ele se aproximou, quando seus pés tocaram aquela terra sagrada, o impossível aconteceu. Moisés, Moisés. E Moisés, tremendo, respondeu: Eis-me aqui. Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele momento, Moisés entendeu. Não estava diante de um fenômeno natural. Estava diante do Criador do universo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava falando com ele. E então veio a revelação que mudaria tudo. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi seu clamor e desci para libertá-los. E tu, Moisés, tu serás o meu enviado. Imagine o que passou pela mente de Moisés naquele momento. Deus estava pedindo para ele voltar ao Egito, o lugar de onde havia fugido como assassino, e enfrentar o homem mais poderoso da terra, o Faraó. Quem sou eu para fazer isso? Moisés gaguejou. Eu não sei falar bem. Eles não vão acreditar em mim. Mas Deus não estava pedindo a opinião de Moisés. Estava revelando seu plano. E para provar seu poder, Deus disse: Joga teu cajado no chão. Moisés obedeceu e o cajado se transformou numa serpente. Depois voltou a ser cajado. Naquele momento, Moisés entendeu. Não importava quão impossível parecesse a missão. Quando Deus chama, ele também capacita. Quando Deus envia, ele vai junto. A sarça ardente não era apenas um milagre. Era um símbolo.
Assim como aquela sarça comum se tornou extraordinária quando tocada pelo fogo divino, Moisés, um pastor comum com medos e limitações, se tornou o maior libertador da história. Mas sabe qual é a parte mais incrível desta história? Deus continua procurando sarças hoje. Pessoas comuns que ele pode tocar com o seu fogo sagrado. Pessoas que podem parecer insignificantes aos olhos do mundo, mas que têm um propósito extraordinário. Talvez você se sinta como Moisés naquele dia, inadequado, com medo, cheio de desculpas. Talvez você olhe para os desafios da sua vida e pense, isso é impossível para mim. Mas e se Deus está chamando você hoje? E se Ele tem uma missão que só você pode cumprir? E se Ele está esperando que você tire as sandálias e reconheça que onde você está é terra santa? A sarça nunca se apagou porque o fogo não vinha dela, vinha de Deus. E quando Deus acende seu fogo em você, nada pode apagá-lo, nem as circunstâncias, nem os medos, nem as limitações. Você é a sarça que Deus quer incendiar hoje. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu que Deus pode estar chamando você para algo maior, deixe um comentário abaixo contando qual é a missão impossível que você sente que Deus está colocando no seu coração. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a jornada de Moisés está apenas começando. No próximo episódio, vamos ver o que aconteceu quando Moisés finalmente chegou ao Egito. Prepare-se para testemunhar o confronto épico entre o poder de Deus e a arrogância humana. 10 pragas sobrenaturais que abalaram o império mais poderoso da Terra. Sangue, trevas, morte. Quando o céu declarou guerra ao Egito. Não perca o próximo episódio, As 10 Pragas. Quando o céu declarou guerra ao Egito. Vai ser épico.